Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. Mais de 300 mil pessoas morrem por ano de doenças cardiovasculares. É um tema muito importante a ser debatido e estamos começando o ano e precisamos falar. Assunto sério, o coração é um assunto sério. Então trouxemos aqui para a Interativa Dr. Gerson Pereira de Oliveira, cirurgião cardiovascular, que vai conversar conosco, falando dos cuidados que devemos ter. Muito obrigada, Dr. Gerson, por estar aqui conosco. Começamos o ano então e vamos falar desse assunto importante. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e começar o ano falando nesse tema que é tão importante, que a gente sabe que das doenças que matam as pessoas, a doença cardiovascular, o infarto é a doença que é a responsável pelo maior número de mortes durante um ano. Bom, muito bem. Então, o primeiro sintoma que a gente precisa cuidar, muitas pessoas dizem assim, como é que eu vou saber se eu estou infartando? Quais são os sintomas do infarto? Bom, os sintomas do infarto são coisas que a gente bate muito nessa tecla, porque as pessoas às vezes perguntam assim, coração dói? Na realidade, o coração dói. A manifestação do coração, ela é uma opressão, é um aperto no peito, que pode ser diferenciado com algumas outras síndromes, como angústia, como ansiedade, mas é uma dor retroesternal, que nós costumamos chamar, que é a dor atrás do osso do peito. É uma dor que pode ser irradiada, muitas vezes se irradia para o queixo, pode se irradiar para os braços e pode se irradiar para o estômago, para a chamada boca de estômago, como as pessoas dizem, eu tive dor na boca do estômago durante muitos anos e eu não sabia o que era. Quando foi diagnosticado mais tarde, se viu que aquilo era um entupimento em uma das artérias do coração que fica mais posicionada para a parte inferior do próprio coração e ocasiona uma dor que se reflete mais para a região epigástrica. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco isso. E outras vezes, esses sintomas, eles não se manifestam como dor, eles podem se manifestar como cansaço. Tem muitas pessoas, por exemplo, os diabéticos, às vezes não têm dor. O diabético, muitas vezes, ele cansa. Ele começa a manifestar os sintomas de algum problema nas coronárias através do cansaço. Ele cansa para fazer esforços maiores e aos poucos esses esforços, à medida que eles vão diminuindo, a pessoa começa aos menores esforços a apresentar uma queixa mais importante. Certo. E a gente tem visto assim, pessoas jovens, né? Jovens tendo infartos, tendo morte súbita, tendo dissecção de aorta, tendo várias outras complicações. O que acontece? A pessoa precisa fazer um check-up básico para fazer esse diagnóstico? Como é que funciona isso? Isso. Nós vemos no mundo moderno hoje que as pessoas cada vez mais elas sofrem de doenças cardiovasculares e essas doenças cardiovasculares elas têm alguns fatores. No caso da doença coronariana, ela vem associada principalmente com um histórico familiar. Por exemplo, a pessoa tem o pai ou a mãe que já tiveram problemas cardíacos com 60 anos, vamos supor. Dos dois lados, tanto o pai como a mãe, às vezes tem o antepassado de um avô e de uma avó, essa pessoa ela é muito suscetível, porque uma coisa são os fatores externos, que vem aquilo que nós falamos de alimentação, quando nós falamos de sedentarismo, esses fatores são fatores externos, mas sempre tem os outros fatores que é a hereditariedade. Esse fator é muito importante e ele é responsável por um acometimento muito grande nas coronárias. Por isso as pessoas mais jovens, elas estão muitas vezes com problemas sérios e não sabem. Né? E por isso que a gente orienta sempre assim, a partir dos 30 anos, 35 anos, tanto para o homem como a mulher, é importante fazer uma avaliação cardiológica? Hoje em dia a gente sabe, as mulheres, elas sofrem menos, elas são menos acometidas de doenças, porque elas procuram os médicos desde cedo. O homem, ele procura mais tarde o atendimento. Hoje em dia tem se batido muito na questão da próstata para o homem, mas também é importante que ele procure por outras causas, né? Seja uma hipertensão, que é uma doença cardiovascular muito importante, é uma doença tão silenciosa quanto uma diabetes, que às vezes a pessoa é hipertensa e não sabe, né? E depois começa a manifestar
outros sintomas em virtude de ter uma doença prévia, como uma hipertensão latente que estava ali e não foi diagnosticada a tempo. Certo. E quais são os exames assim fundamentais para se fazer um diagnóstico? Porque a pessoa pode não ter a genética, né? Ou seja, não tem nenhum antepassado que tenha problema do coração. Mas se os meus hábitos não são adequados, eu posso desenvolver essa doença. Se pode. eu comer comida muito gordurosa, se eu tiver hábitos não saudáveis, eu posso adquirir alguma dessas doenças. Então, quais são os exames? Em primeiro lugar, o que se faz de abordagem? Se faz um eletrocardiograma, que é o exame mais básico que existe do ponto de vista de coração. Tá? O eletrocardiograma ele vai detectar se a pessoa tem alguma alteração, e essa alteração ela não vai ser uma alteração aguda. Dificilmente uma pessoa que está com angina ou que está tendo um pré-infarto, vamos supor, ela vai ao consultório e vai ser detectado. Pode ser detectado? Pode. Mas isso é mais a nível hospitalar. Quando a pessoa passou mal, vai para o hospital e o eletro detecta que a pessoa está com alteração. Porque o eletro nada mais é que a monitorização elétrica do coração. Nosso coração tem corrente elétrica e essa corrente elétrica, no momento que estiver com alguma alteração cardiovascular, uma alteração nas coronárias, ela vai aparecer no eletro. Mas essa alteração ela se dá mais a nível agudo quando o paciente procura o hospital. Quando o paciente procura o consultório médico, pode acontecer alterações antigas. Pode o médico detectar que ele já teve um infarto, o médico pode detectar que ele está com bloqueio cardíaco, ou seja, a corrente elétrica do coração ela está mais lenta e precisa, vamos supor, um marca-passo, ou a corrente elétrica está mais rápida e precisa ajustes medicamentosos. Ou a pessoa tem hipertensão, ou seja, o eletro nos dá várias informações básicas. A partir do eletro, normalmente o que se faz? Se faz outros exames, por exemplo, um teste ergométrico, que popularmente nós conhecemos como a esteira. Né? E algumas pessoas, por exemplo, pessoas mais idosas, às vezes por algum problema motor, como nos joelhos, em algumas articulações, não vão conseguir fazer esteira. Existem outros exames que pode fazer, como, por exemplo, cintilografia, que é um outro exame que é feito com contraste, né? Existe ecocardiograma. O eco é um exame que vai avaliar as válvulas do coração, vai avaliar o funcionamento do músculo cardíaco, que as pessoas às vezes não entendem. Muitas vezes as pessoas confundem eletro com eco. Eletro é o examezinho aquele que se faz, que se coloca, que se monitoriza a corrente elétrica por intermédio de pequenos eletrodos. O eco é aquele exame popularmente conhecido como se fosse olhar o coração numa televisão. As pessoas, eu vi o doutor olhou meu coração numa televisãozinha. Isso é o ecocardiograma. A partir daí, desses dois exames que vêm depois do eletro, ou seja, teste ergométrico e o eco, o médico pode suspeitar de algumas coisas. E a partir daí, sim, evoluir para exames mais sofisticados, como tomografia das coronárias, que hoje em dia existe, né, um exame menos invasivo, que antes de se fazer um cateterismo, a pessoa pode avaliar se tem um score de cálcio, ou seja, se tem calcificações muito importantes nas coronárias, e, além disso, se fazer um cateterismo cardíaco, né, que é um outro exame invasivo para ver as coronárias, no caso. Esse cateterismo, fazendo uma investigação pelas artérias, a pessoa vai descobrir se ela tem uma obstrução nessas artérias. Sim, vai se descobrir. E aí, nesse caso, o cardiologista vai tomar a decisão se esse paciente precisa fazer uma cirurgia cardíaca ou se ele vai colocar um stent. Isso. Na sua opinião, quais são as vantagens da cirurgia cardíaca e quais são as desvantagens do stent? Como funciona essa coisa? A cirurgia cardíaca, ela é um procedimento que existe desde 1967. E no começo desse procedimento, se observou que ela tinha algumas desvantagens. Por quê? Porque ela não apresentava uma sobrevida muito alta, o paciente não apresentava uma sobrevida muito alta. Porém, com o decorrer dos anos, se viu que não era só se fazer a chamada ponte safena. Mais tarde, se passou a usar a ponte de mamária. Mamária é uma artéria que nós temos por dentro do tórax e que a mamária, a gente sabe que tem uma superioridade muito maior que qualquer outro enxerto. No caso, outra safena
A mamária é melhor que a safena? A mamária é maior que a safena. Por exemplo, em 10 anos... A safena é essa que a gente vê... É essa que nós temos nas pernas. Nós temos 2 safenas. Uma safena maior, que se chama safena magna, e uma safena menor, que é a parva. Qual a safena que se usa normalmente? A safena magna, que é a maior. Tá? É a safena... E a mamária fica onde? A mamária é uma artéria que nós temos dentro do peito, né? Portanto, as pessoas às vezes... eu fiz uma mamária. As pessoas não têm muito entendimento do qual é a diferença de ponte de safena e ponte de mamária. Popularmente, nós usamos a mesma expressão, a ponte safena. Mas aí a gente diz assim, o senhor fez 2 safenas e uma mamária. No caso, tira a veia da mamária para... Tira a safena da perna, a safena retirada, e a mamária a gente desvia. A gente não tira toda ela, a gente desvia o fluxo de sangue dela para a coronária. Faz a anastomose, ou seja, aquela costura, faz distante onde o paciente tem a obstrução. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o que é a ponte? A ponte é um desvio do sangue. As pessoas, erroneamente, acreditam que a gente vá na cirurgia tirar a obstrução. A obstrução fica lá para sempre. Com ponte ou sem ponte, ela vai ficar lá. E como eu havia falado antes, qual é a diferença da mamária? A mamária é superior, em todos os estudos, ela é superior a qualquer tipo de stent que existe até hoje. Tá? Stent são as famosas molinhas. Tá? Muita gente tem preferido fazer esse procedimento por medo da cirurgia, por medo de uma intervenção cirúrgica mais agressiva. Só que muitas vezes colocam um stent e depois tem que colocar outro stent. Tem gente que está colocando várias stents. Com certeza, nós temos... É um corpo estranho que tu está colocando. É um corpo estranho e que muitas vezes nós não sabemos que tipo de reação o organismo vai ter, porque cada pessoa reage de um jeito a esses corpos estranhos, né? E o organismo não vai expulsar o stent. O stent nada mais é que o popularmente chamado de molinha. Só que ele é uma estrutura que, como o organismo não consegue expulsá-lo, o organismo vai, a coronária, no caso, onde ele está alojado, ela vai apertar, vamos dizer assim, e vai fazer com que aquele colesterol, aquela placa de colesterol, aquela placa de gordura, ela comece a entrar por dentro dele. E com o tempo vai se entupindo com o tempo obstrui de novo, com o tempo entope de novo. Não diferente são todos... da cirurgia, que quando faz, resolve, não tem que estar... Diferente da cirurgia, que resolve. Por que as pessoas preferem colocar os stents e por que houve um crescimento dos stents no decorrer desses anos todos? Porque a medicina evoluiu muito. Na década de 80, 90, se fazia uma ponte para a coronária direita, vamos supor. Hoje em dia não se faz mais uma ponte isolada para a coronária direita, porque essa ponte, normalmente, ela é de veia. E a gente sabe que a veia, ela tem uma durabilidade menor em relação, por exemplo, à mamária. A veia safena, em 10 anos, 50% delas já fecharam. Diferente da mamária, que em 10 anos, 98% das artérias mamárias vão estar pérvias. E uma coisa que eu acho que é interessante, né? A gente vê que, às vezes, tem alguns pacientes que fazem a cirurgia é um sucesso, e dali uns 10 anos, muitas vezes, entope de novo. Por quê? Porque teve hábitos que não foram saudáveis. Se a pessoa continuar comendo comida gordurosa, se a pessoa continuar tendo hábitos não saudáveis, ela tem uma tendência a entupir de novo essas veias? Tem, e isso ocorre bastante. Eu não vou negar para você que isso acontece com uma relativa frequência, assim. Porque quando nós fizemos 4 pontes, vamos supor 3 pontes, a gente sabe que no decorrer de 10 anos, uma dessas pontes pode obstruir. Tá? E isso se deve aos hábitos? Sim, isso se deve um pouco aos hábitos, um pouco à estrutura daquela veia safena. O que dificilmente a gente vê obstruir é a mamária. Aí muitas pessoas vão perguntar, por que não se usa 2 mamárias? A gente usa 2 mamárias em alguns casos. Pacientes jovens que não têm um problema pulmonar associado. Por quê? Porque a mamária é uma artéria responsável pela irrigação do osso do peito, do externo. No momento que nós retirarmos 2 mamárias, a gente fragiliza muito a irrigação desse osso. E como o osso é cortado, é serrado, ele demora em torno de 25, 30 dias, até mais um pouco em algumas pessoas, para cicatrizar. Sem essa irrigação adequada, o que acaba acontecendo? O osso se torna mais frágil.
E isso, no momento que o paciente começa a tossir, muito no pós-operatório, pode abrir. E esse osso fecha mesmo em pacientes mais velhos? Tipo um paciente Sim. de 80 anos, 90 anos? Ele fecha. Normalmente, a gente não opera pacientes de 90 anos. Não se faz ponte de safena em pacientes de 90 anos. A gente tem uma idade limítrofe nos dias de hoje, que é 80 anos. Por quê? Justamente por causa dessas comorbidades, né? Que são as doenças pulmonares, é o problema das outras artérias, né? Porque a cirurgia de ponte de safena ela pode ser feita de duas formas, com o coração batendo ou com o coração parado. Normalmente, a gente faz com o coração parado, mas nós, aqui em Santa Maria mesmo, já fizemos durante muitos anos com o coração batendo. E os resultados sempre foram E no caso usa próximos. aquela circulação extracorpórea. Isso, quando o coração é parado, se usa a circulação extracorpórea. Quando se faz com o coração batendo, a gente tem dispositivos que permitem que o coração batendo, a gente possa isolar aquela área e fazer as anastomoses, fazer as pontes ali. As costuras, no As caso, com o costuras coração ali. batendo. Isso. Socorro. E como você havia falado, assim, ó, em relação aos estentes e à cirurgia, por que as pessoas muitas vezes preferem fazer? Porque quando ela é acometida de uma obstrução de uma coronária, é preferível. Qualquer um de nós preferia fazer um stent, colocar um stent em uma coronária ou até mesmo em duas, do que fazer uma cirurgia aberta. Porque a recuperação, ela não passa só assim, a recuperação para um stent, para uma angioplastia, são 2, 3 dias. Uma recuperação na cirurgia cardíaca são 8 dias de hospital. 8 dias. Porém, o resultado a longo prazo da cirurgia, ele mesmo com todo esse avanço dos stents, ele se mostra mais favorável na maioria dos casos. A longo prazo. A longo prazo. Porque a pessoa que coloca o stent, ela vai ter que usar remédio o resto da vida para afinar o sangue também, Vai né? ter que usar um remédio, que é um antiagregante plaquetário, para evitar que aquela prótese, que aquele stent seja recoberto com alguma reação inflamatória. E essa medicação para afinar o sangue também pode ser um pouco perigosa. Por exemplo, acontece algum acidente, a pessoa pode ter uma hemorragia de tanto sangrar também, não é? Pode sim. E quando que o paciente usa o marca-passo? Qual é a indicação do marca-passo, que é um outro tipo de cirurgia cardíaca? O marca-passo é um procedimento que é realizado naquelas pessoas que têm frequências cardíacas baixas. Mas aí todas as pessoas que têm frequências cardíacas baixas vão precisar do marca-passo? Não. Isso vai depender da avaliação do colega, do cardiologista, que vai avaliar o paciente não só com eletro. Ele vai fazer uma análise através do Holter, através de outros exames que existem, que são mais sofisticados nos dias de hoje, para ver. O Holter é um exame que o paciente fica com um eletro durante 24 horas, faz todas as suas atividades e por ali detecta, olha, ele tem uma frequência de 40 e 45 batimentos, 40 batimentos, ele faz várias pausas no decorrer do dia e essas pausas, elas estão relacionadas com aquelas tonturas que o paciente muitas vezes sente, né? Porque antigamente se associava muito tonturas com labirintite e com doenças nas carótidas, nas artérias vertebrais. Com a evolução desses diagnósticos cardiológicos, se percebeu que muitas vezes o paciente precisa, na realidade, de um marca-passo, que nada mais é que um dispositivo pequeno, que é implantado com anestesia local, que não precisa se fazer com anestesia geral, que o paciente fica um dia internado, né, e muitas vezes até não há necessidade de ficar aquele dia, e que o paciente vai viver o resto da vida com aquele dispositivo com qualidade de vida normal. Que no caso o marca-passo ele vai fazer o quê? Ele vai controlar... Ele vai aumentar o número de batidas. Ele vai permitir que o paciente tenha um número de batidas acima de 60, no caso, pode ser 65. Isso vai ser adaptado através do aparelhinho. Né? Existem dispositivos que analisam essas frequências cardíacas e aí aumentam ou diminuem conforme a necessidade. Tem pessoas que às vezes preferem ficar com 55 batimentos durante a noite e 60 durante o dia. Isso o aparelho pode ser ajustado. E esse aparelho, ele é trocado. Por exemplo, se uma criança colocar um marca-passo, ela vai ter que, na vida adulta, provavelmente trocar esse marca-passo. Provavelmente vai trocar. Os marca-passos mais modernos, eles duram em torno de 10, 12 anos. Mas uma criança, geralmente, os marca-passos não são implantados da mesma forma que nos adultos. Eles são implantados muitas vezes no abdômen, né? Por quê? Porque o fiozinho tem que ficar por fora do coração. Diferente do adulto, que o fiozinho fica por dentro. Né? Porque com o crescimento, o fiozinho pode
esticar, no caso, pode sair da posição que seria o ideal. E muita gente tinha alguns mitos em relação ao marca-passo, né? O marca-passo, eu não posso dormir num colchão magnético. Tem a questão dos aeroportos também. Tem. Fala um pouco dos cuidados de quem tem o marca-passo. Os marca-passos atuais, eles permitem tudo isso. Eles têm uma programação específica para quem tem colchão magnético. Eles permitem que a pessoa tenha contato com o celular, com micro-ondas. Não existe mais aquilo que existia antigamente, que dizia que o paciente não podia pegar um celular, tinha que ter cuidado com micro-ondas. Nos aeroportos ele tem a carteirinha, que permite que ele entre, assim como nos bancos. Ele apresenta a carteirinha e com aquela carteirinha ele pode entrar, passar nos detectores. E outra coisa importante salientar é assim, os marca-passos modernos, eles permitem que o paciente faça a ressonância. Eles têm uma programação específica. O paciente pode procurar o médico que implantou, o médico vai lá e programa o aparelho. Os mais modernos, a programação é automática. O paciente programa, pode fazer a ressonância ali 5 dias. Ele não vai sentir nada, ele vai sentir quando ele entrar no dispositivo. No caso, para outras doenças, né? Vai fazer uma ressonância. Para outras doenças, mas inclusive para doença cardíaca. Porque a ressonância cardíaca hoje em dia está sendo muito solicitada para algumas patologias. Né? Então, até para isso dá para fazer. É importante a gente salientar, porque às vezes as pessoas ficam com aquele medo. Que eu tenho marca-passo, não posso fazer mais nada. Não, pode fazer de tudo, não tem restrição. Claro, existem umas restrições quanto a mergulhar, por exemplo, esses dias até tinha essa polêmica. Mergulhos são umas coisas que eles não aconselham muito. E existe outra coisa, que às vezes as pessoas pensam em marca-passo como um dispositivo para frequências baixas. O marca-passo não é só para frequências baixas. Esse é o marca-passo convencional. Existem os desfibriladores, que são um pouco maiores e que têm a função de 2 em 1. Eles são marca-passos e desfibriladores que, quando o paciente faz uma arritmia muito grave, eles podem detectar a arritmia e dar um choque, tirando de uma morte súbita, prevenindo uma morte súbita. E isso, hoje em dia, cresceu muito. Tem muitos pacientes que têm o desfibrilador como preventivo de morte súbita. Porque o custo que isso iria gerar para um paciente ter uma parada cardíaca, ser reanimado, ser entubado, parar numa CTI, o desfibrilador já faz tudo aquilo. Ele tira daquela arritmia, ele faz com que volte ao ritmo normal. Claro que o paciente vai ter que procurar o hospital, procurar seu médico para resolver isso. E, sendo um pouquinho mais extenso na tua pergunta, existe um outro tipo de marca-passo que é o que tem 3 funções, que estimula o lado esquerdo do coração, para aquelas pessoas que têm uma disfunção muito grande. Tá? Então, o leque dos marca-passos ele é muito grande. Cada vez existe uma abrangência maior para o uso deles. O que basta é que o paciente tenha, procure o seu médico, o seu cardiologista, para que possa fazer o procedimento de uma forma mais adequada possível. E uma pergunta que muita gente fala, e eu quero saber se isso é mito ou não. Uma tristeza profunda, um choque profundo, pode causar um infarto? Pode, assim, desde que a pessoa tenha alguma obstrução. Eu descobri uma notícia horrorosa, um acidente, alguma coisa que me impactou muito. Eu posso ter uma morte súbita por isso? Pode ter. Claro que, assim, geralmente isso a pessoa tem algumas alterações cardíacas para ter isso. Mas inclusive, existem algumas síndromes que podem ocorrer na vigência de um evento agudo, de estresse, de tristezas, e que podem causar um distúrbio no coração, e esse distúrbio diminui muito a força do coração, a contratilidade cardíaca, não causando de imediato uma morte súbita, mas causando uma arritmia, causando alguma coisa que vai gerar um problema mais sério. Né? E uma coisa assim que a gente gostaria de saber, no caso, em Santa Maria, nós temos 2 hospitais que realizam os procedimentos cirúrgicos, né, da cirurgia cardíaca. Sim. Tem o Hospital Universitário e tem o Hospital de Caridade, que atende convênios e particular. Qual é a demanda que tem? Como é que está a questão do volume de cirurgias, por exemplo, no Hospital Universitário, que atende o SUS? No Hospital Universitário, nós temos o que se chama de fila de espera. Por quê? Porque nós, em função de não ter um número adequado de leitos, que seria o ideal, nós operamos 4 dias por semana no Hospital Universitário. Isso é pouco para um contingente populacional? É pouco, porque nós deveríamos ter 5 dias por semana, no mínimo 2 turnos.
Né? Tá, e quantas pessoas estão na espera? Existem, somando todos os pacientes, que são os pacientes que precisam pôr de safena, os pacientes que precisam trocar as válvulas, os pacientes que precisam corrigir aneurismas, aqueles pacientes que têm doenças congênitas, por exemplo, nasceram com algum defeito congênito, tem que operar. Isso é o que menos tem, sabe? São poucos pacientes. Porque aqui em Santa Maria não é feita a parte infantil, né? Não, a parte congênita não é feita, mas existem adultos que descobrem que tem algum problema. Essas cirurgias são cirurgias menos agressivas, mas são cirurgias que se faz. Só que essas pessoas, como não são tão graves quanto as que têm que fazer ponte safena e as que têm que trocar válvulas, por exemplo, válvula aórtica, essas são em maior número. Nós temos em torno de 250 pessoas numa lista de espera. Tá, mas e a gravidade? Quanto tempo essas pessoas podem esperar? Qual é o risco dessas pessoas morrerem esperando para fazer a cirurgia, por exemplo? Nós temos procurado evitar isso através do ambulatório. Nós temos vários médicos atendendo o ambulatório, atendendo os ambulatórios e priorizando isso. Porém, a gente não tem como evitar isso. Não tem como evitar que essas pessoas sofram um mal maior, vamos dizer assim, de morrer esperando a cirurgia. Por quê? Porque, como tu bem disseste, assim, nós só temos o hospital universitário que opera a SUS. Que atende e, SUS. assim, isso é um universo brasileiro, é um contexto brasileiro. 70% a 80% das pessoas não têm plano de saúde. Esse ponto eu queria falar que eu acho que é importante para as pessoas que estão nos assistindo. Muita gente, às vezes, tem alguns planos, né, ou pseudoplanos, ou cartões de convênio, e que quando chega numa cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia de alta complexidade, que exige não só um profissional capacitado, mas que exige uma estrutura hospitalar adequada, né, com CTI adequada, sim, equipamentos, né, exato, e toda uma equipe, né, circulação extracorpórea e tudo mais, acaba caindo no SUS. Por isso que acaba sobrecarregando as unidades, né, públicas. Por que o governo não faz alguma campanha para isso, visto que é a doença que mais mata? Se faz tanta campanha para outras doenças, e essa que é a doença que mais mata, não é feita campanha de conscientização, de prevenção, visto que a gente sabe que 50% pode prevenir também, seja por um exame preventivo, seja por um check-up preventivo. Por que não é feito isso? Mas o governo tem desenvolvido muitas campanhas de prevenção, cada vez mais. Só que esse efeito a gente vem notando lentamente. Esse efeito não é um efeito que a gente vai notar de um ano para o outro, porque a doença cardiovascular ela é uma doença agressiva, mas que muitas vezes, como eu falei no início... Silenciosa, e o paciente não procura. O paciente procura o sistema de saúde para tratar a hipertensão, olha o colesterol, mas quando ele necessita ir para uma forma de tratamento que seja mais invasiva, isso demora muito. E eu não saberia te citar a quantidade de pessoas que estão esperando na fila para fazer um cateterismo. Que de repente já vai aumentar muito mais o número de pessoas muito mais. Que vão e nós temos cirurgia. Visto isso lá no hospital universitário, que muitos pacientes às vezes acabam chegando na cirurgia dessa forma. Eles não vão do ambulatório para a cirurgia cardíaca. Eles vão para o cateterismo e do cateterismo já ficam internados porque a doença está muito grave. E a gente sabe disso. Né? Isso não é nenhuma forma de preconceito. A gente sabe que as pessoas que não têm o plano de saúde, elas pelo fato de não estarem bem assistidas, elas acabam tendo doenças mais graves. Quando elas chegam para nós na cirurgia, nós temos que fazer uma triagem muito bem feita, mesmo daqueles que estão esperando na fila. Nós temos que fazer uma triagem bem feita, porque a gente sabe que muitos têm problemas renais, problemas circulatórios, outros problemas, outras doenças que não vão, que a gente tem que tratar ele antes de fazer a cirurgia. Exatamente, isso é um problema bem sério. E aqui no Hospital de Caridade, basicamente é particular e alguns convênios, e alguns planos de saúde. E uma coisa que a gente tem visto, assim, é muitas pessoas recorrerem à justiça, né? A famosa judicialização da saúde, né? Então ela chega ali, o convênio não vai cobrir, aí acaba entrando na justiça e aí já vira um outro grande problema, né? Que é essa questão de judicializar a saúde. Qual é a tua recomendação para esses pacientes que não têm plano de saúde ou têm um plano de saúde que não vai cobrir uma cirurgia cardíaca? O que eu sempre recomendo para as pessoas é que elas procurem, em primeiro lugar, se elas estão estáveis, como a gente diz, elas sabem da doença que elas têm, a gente procura avaliar. E cada pessoa tem que ser individualizada, não adianta a gente colocar todos no mesmo pacote, no mesmo hall, como diz, todos vão para a fila,
Não, a gente tem que avaliar cada paciente, porque alguns a gente sabe que precisam mais que outros. E aqueles que não precisam, muitas vezes não vem nem de nós a questão da judicialização. Eles procuram já, porque o nível de informação já foi tão grande que as pessoas procuram os sistemas que vão, as defensorias, os advogados, e esses advogados vão encaminhá-las para o setor específico. No próprio sistema, no Caridade, por exemplo, existe um sistema que os pacientes muitas vezes procuram, né, externamente, por intermédio dos seus advogados, por intermédio de defensorias, fazer esses pedidos, essas solicitações para cair na justiça. Mas o que a gente vê muitas vezes é que eles acabam indo para o USP, né, ou indo para outras cidades. Porque nós temos cidades próximas aqui que operam pelo SUS também. Nós temos Ijuí, que tem um centro muito bom, que opera, tem vários colegas, são excelentes cirurgiões. Tem Santa Cruz do Sul, né, que na também... realidade, eles interiorizaram, né? Eles interiorizaram e assim, isso é uma satisfação muito grande. E eu espero que nos próximos anos isso aconteça em outros centros, né? Como Santiago, a gente sabe que Santiago hoje em dia tem um centro muito bom de cateterismo e no futuro vai ter a cirurgia cardíaca, é uma questão de tempo. E mesmo assim a gente sabe que assim mesmo não vai sanar todo esse problema. Agora, voltando a essa questão da judicialização, e que tu me perguntaste assim, o que eu aconselho para as pessoas? Eu acho que as pessoas têm que procurar seus cardiologistas, seus médicos, né, enfim, até o próprio cirurgião, e saber, olha, o meu caso é tão grave que precisa, e não apelar para situações que às vezes a gente vê que não é aquela gravidade, assim, dá para a gente organizar, porque o sistema, embora tenha essa fila de espera, ele tem funcionado bem. E nós estamos trabalhando dentro do próprio hospital universitário, incansavelmente, para conseguir diminuir cada vez mais e procurar ajudar as pessoas. Tá, mas e quais são os tipos de cirurgias cardíacas que atualmente hoje estão sendo feitas? Bom, os tipos de cirurgia basicamente são a ponte safena, que nós já falamos, as cirurgias de troca de válvula ou plastia de válvula, que é uma coisa que cada vez mais se tem, que está aumentando, né, as plastias, que é conservar a válvula nativa, né, ao invés de trocá-la, porque a gente sabe que isso aumenta mais o tempo de sobrevida do paciente. Tá? E associado a isso também tem as cirurgias de correção de aneurisma, das dissecções de aorta, que a gente não... Nós cirurgiões temos um hábito de não gostar de usar essa expressão dissecção, porque parece que atrai. Então, nós costumamos dizer, os aneurismas de aorta, que são dilatações da aorta, que é a artéria que sai do coração, sendo que essas dilatações estão muito associadas a um controle inadequado da pressão. A pressão vai subindo, a pessoa faz um esforço, quando vê a artéria rompe ou a artéria dilata. Essa né? é a dissecção de aorta. Isso é a dissecção. Que é uma das piores... Que é uma das cirurgias mais catastróficas que a gente tem. A gente tem, graças a Deus, temos uma estatística muito boa na nossa cidade aqui, independente do hospital, mas é uma cirurgia que a gente sabe que é uma cirurgia trabalhosa, que os riscos são muito altos. E outra coisa importante de salientar é assim, a cirurgia cardíaca, nos últimos anos, ela vem passando por uma mudança. Que mudança é essa? A cirurgia começou a ser feita por vídeo, cirurgias de válvula podem ser feitas por vídeo, tanto válvula como correções de alguns defeitos congênitos, e por robô ultimamente. Né? No Brasil existem serviços em São Paulo que fazem cirurgia por robô. Vai chegar aqui em Santa Maria? Vai. É só uma questão de tempo, de treinamento, pode demorar muitos anos, provavelmente vai demorar até as pessoas estarem capacitadas nisso. Tá? Mas é uma cirurgia que vai beneficiar algumas pessoas? Vai. E com certeza a gente sabe que é muito cedo ainda para a gente falar que isso é uma cirurgia que não vai trazer resultados. Vai. Assim como todas as outras se falavam no passado que não iam trazer. E o cirurgião cardíaco, só para complementar uma coisa, o cirurgião cardíaco hoje em dia ele passou a fazer parte de um chamado Heart Team, que é um time do coração, que é uma união com os cardiologistas, com os hemodinamicistas, principalmente naqueles procedimentos que se faz naquelas pessoas, como tu mencionou antes, naquelas pessoas mais idosas, pessoas de 90 anos que estão com problema na válvula. Ninguém vai abrir o peito de uma pessoa com essa idade. Tu coloca uma válvula por catéter. É um procedimento semelhante a um cateterismo, que envolve muitos profissionais, envolve muita tecnologia, mas que a gente faz aqui rotineiramente na nossa cidade. Então, isso fez com que o cirurgião também tivesse que migrar um pouco do seu conforto de estar ali operando uma pessoa com o peito aberto.
E assim, para concluir, que eu acho que é um assunto que teria várias coisas para ser falada, e eu acho que é um tema importante, a gente vai ter que retomar, a questão que a gente fala da prevenção, né? Eu estou batendo nessa tecla da prevenção, de fazer seus exames periódicos, fazer um controle para não chegar num estado grave de emergência. Eu acho que isso é um item importante, né? E a questão também que a gente fala é quando procurar um serviço, né, procurar bons profissionais também. Eu acho que isso também é um item importante para se falar, porque o coração é um assunto sério, né? O coração é muito sério. Eu te digo assim, eu escolhi essa cidade em gratidão a tudo que eu recebi dela. Porque eu fiz a faculdade aqui e eu fui muito bem recebido aqui quando eu voltei, e aqui tem ótimos profissionais, independente de onde eles estão atuando. E o que a gente fala de prevenção, eu acho que é o mais importante. E o prevenção não é só... Às vezes a pessoa pensa, eu vou prevenir, eu vou ir no médico. Não, a prevenção começa nos hábitos alimentares, a prevenção começa nos hábitos até, não só alimentares, nos hábitos de fazer uma atividade física, no hábito de tomar mais água, no hábito de procurar ter uma espiritualidade. Eu toco muito nessa tecla, às vezes parece meio... um clichê, assim, falando tanto em Deus, falando... Não, eu acho que isso é uma coisa importante, porque aquelas pessoas que têm fé, aquelas pessoas que interagem, assim, com a própria família, num ambiente saudável, assim, de harmonia, de amor, de paz de espírito, como eu costumo dizer, e tem uma religiosidade, uma espiritualidade, essas pessoas são as que reagem melhor. Porque... Esse é um ponto que nós não podemos deixar de falar. A questão da espiritualidade, até para conseguir uma sobrevida melhor para os problemas, porque todo mundo está passando por problemas. Todo mundo tem as suas angústias, todo mundo tem as suas lutas e as suas guerras. Mas a pessoa que trabalha espiritualidade, ela consegue, inclusive, resolver melhor esses seus problemas. Reagir melhor frente a esses problemas, né? Porque todos nós... eu costumo ter uma frase minha, nós não viemos aqui a passeio, todos nós viemos cumprir uma missão, né? E a nossa missão... ela está atrelada a isso, a conviver bem com o outro, com o seu semelhante, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E dentro desse conviver bem com o seu semelhante, de ter um respeito mútuo e continuar desenvolvendo essa questão espiritual, independente do seu credo religioso. Muito bem. Adorei o programa. Que tu consigas operar muita gente, salvar muitas vidas, e nessa missão nobre, porque a gente sabe que essas mãos, elas são habilidosas, e isso é muito importante no resultado final. Muito obrigado. Muito obrigada, um ótimo 2023. Muito obrigado, agradeço mais uma vez por estar aqui, aproveito para desejar a todos um 2023 com muita saúde, e muita paz de espírito e muito amor, porque é o que nós mais precisamos. Muito obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.